Mãe Ione, que maravilha! E a comunidade quilombola, lá de Mangueiras, em Belo Horizonte também, é uma estrela divina em Belo Horizonte, que também resiste a tanta luta. Seja bem-vinda, querida. Boa tarde, pessoal. Primeiro dizer que é um prazer estar nesse local que está sendo reconhecido pelo seu processo histórico. Eu quero tomar a benção meus mais velhos, a benção meus mais novos, a benção meus ancestrais, a benção orixá em Quissi-Vodunce, que existe nesse local, porque é do negro, está impregnado. E aí, pessoal, vou trazer para vocês uma cantiga assim rapidinho, que é um doce, que todo mundo crê, que é Oxalá, que é Jesus Cristo, que é Nosso Senhor. E vou passar adiante para o próximo. Dizer que meu nome é Ione Maria de Oliveira e a Lorixá do Quilombo Mangueiras. Aure, aure, boku shure ajala, osso cedaia, olorixe, ero, aolorixe, ero, aolorixe, ero, aure, aure, boku shure ajala, osso cedaio, olorixe, ero, aolorixe, ero, aure, aure, boku shure ajala, osso cedaio, olorixe, ero. Então, pessoal, essa cantiga é uma cantiga Oxalá, agradecendo pela vida. E aquete seus corações, sossegue seus corações. Esse é o processo. Inicialmente o reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares e em seguida todo o processo de laudo antropológico, da história do local, da cultura do local, da vivência do local. E é isso que faz a gente mais forte e acreditar naqueles que estiveram aqui anterior a nós, que são os nossos ancestrais. Agradecer a Deus, Orixá, em Quissi-Vodunce, pelo dia de hoje, pela presença dos povos originários nesse local e da cultura local. Que o Orixá abençoe a todos nesse dia de hoje. Eu gostaria que tivesse aqui do nosso lado agora para dar a palavra a nossa Patrícia Brito, a nossa outro anjo de Deus. Meu Deus, que emoção! Então, primeiro, sou Patrícia Brito, morei aqui muitos anos em Betim, nasci em Belo Horizonte, especialmente na Cabana do Pai Tomás, de onde que veio toda a minha força de luta na discussão da política cultural, em especial aí atrelada ao povo preto, né? Sou uma mulher negra, com uma avó que cuidou de mim e que, portanto, que isso que fez eu me aproximar dos povos e comunidades tradicionais. Né, foi essa trajetória de luta pela terra, inclusive, e depois, quando eu fui para trabalhar no campo da cultura, me abri sobre essa perspectiva das políticas culturais para os povos tradicionais. Queria dizer que esse território é um território sagrado, né? E a gente percebe na narrativa da Dona Zulmira, que é uma matriarca aqui da comunidade, percebe também em cada luta, lá do início do Sozé Preto, que chega aqui
40, 50 anos no máximo, mas que tem uma trajetória de luta e de combate à escravização a partir ainda do século XIX, né? Da família dele, de como que ele se constitui, lá para as bandas de Cerro. Então é quando uma mulher branca leva seus escravizados para uma cidade próxima ao Cerro, e aí essa construção dessa narrativa vem se afirmando até a vinda do José Preto. Bom, para além disso, é a gente entender que a escravização, ela não é um processo de 300 anos, 200 anos. A gente tem reflexo até hoje. E tem visto aí vários povos ainda que são escravizados, né? De uma forma contemporânea, seja lá na produção de uva, na produção do vinho, ou seja ainda no Vale do Jequitinhonha ou qualquer outro lugar no centro-sul, centro-oeste, na forma de exploração do povo preto. Então esse trabalho de identificação, que é muito meu papel, que é relacionado a entender como que essas comunidades se identificam, como que a gente identifica essas comunidades para que elas se tornem, dentro do processo político, porque aí tem a ver com as políticas públicas, um processo em que a comunidade seja reconhecida como um quilombo. Porque isso é só a identificação. Porque, na verdade, ancestralmente, a história vem mostrando pra gente que esse povo preto é oriundo dessa história de escravização e de combate a essa escravização. E o Brasil, pelo viés da Fundação Palmares, tem um papel importantíssimo, que é a gente tratar isso como política pública, tratar esses povos que estão na luta pelo direito à terra, enquanto política pública. Esse, então, foi o meu papel, que é desvendar isso dentro do campo da antropologia, da sociologia, da historiografia, conjuntamente com a Ana Cláudia, que acabou de chegar, e isso conformar um documento jurídico junto com advogados e o Ailton, que está aqui, o Soró, né, para a gente poder formalizar um documento e isso tramitar na Fundação Palmares. Então foi muito nesse sentido que a gente construiu. E para construir isso, a gente conta com uma coisa que não é só do aspecto técnico, a gente conta com o sobrenatural. Né? Eu me lembro bem assim que quando a gente foi buscar os dados sobre a família, era uma quarta-feira de cinzas, então era feriado, e a gente precisava de achar algumas pistas sobre a construção, sobre a história da família, como que ela se originou. Aí eu me lembro assim, eu fui procurar junto com a Carol o processo, a cidade do Cerro e as outras cidades próximas. Na hora que eu ligo, assim, tinha um celular lá, na hora que eu ligo, era a senhora que era responsável pelo museu da cidade, que portanto tinha todo o acervo historiográfico relacionado aos escravizados daquela cidade, daquela região. Então isso é para a gente ver e entender que quando a gente pensa em quilombo, quando a gente pensa em povos originários, a questão técnica extrapola isso, porque ela tem a ver, inclusive, com uma coisa que é, como eu disse, do sobrenatural, que é uma ajuda das ancestralidades para poder falar assim, olha, esse é o caminho que você tem que percorrer para você conseguir achar a história dos araújos, para você conseguir achar as histórias do Quilombo Matias, para você conseguir achar as histórias do Quilombo Souza. Então, a gente vai percorrendo os caminhos que, com a ajuda, obviamente, de todos os articuladores, e aqui destaco o Frei Gilvander, né? Fala assim, então procura a igreja tal, procura fazer isso, né? Mas isso
aquém, assim, tá num mundo que a gente às vezes não acessa, que é essa força ancestral, que é a força do povo preto, que está presente em todos os territórios. E mais que isso, é importante, e eu fico sempre tentando entender, que é o seguinte: nós temos que ter essa dimensão política. Minas Gerais, Betim, Belo Horizonte, o Brasil é quilombola. Isso a gente tem que ter essa dimensão política, porque se a gente tem essa dimensão política, a gente vai ter mais políticas públicas para poder fortalecer esse povo por vias das culturas e por vias da saúde, da educação, porque tem que ter garantia. E as garantias, elas só se constituem na medida em que você entrega um papel jurídico para uma fundação, e aí ela vai dizer, é quilombo, né? Eles se declararam, eles se organizaram, então é de fato aqui um quilombo. Então isso tudo é para dizer que a gente tem que lidar e saber lidar com as forças para além da escrita, com as forças que é de alguém te soprando quando você chega num território que tem muitas árvores e que tem ainda uma dinâmica de como que a dona Zulmira lida com a vida, de como que os filhos lidam com a vida. É esse o processo que não está escrito, mas que tem que ser dito, né? Então, eu acho que esse momento de ação de graça, de celebração, é para a gente celebrar o que é o invisível, que a gente não vê, mas é o que a gente sente, que está no campo da imaterialidade, como os quilombos estão sempre presentes, que é o campo da imaterialidade, que é o campo da fala, é o campo do sonho, da pessoa que tem que dormir para sonhar que não vai perder o território e como que ela vai fazer, né? Então é isso, hoje vamos celebrar os nossos ancestrais e aos invisíveis, aos seres que tiveram do nosso lado, que com certeza foram todos africanos, para a gente ter essa vitória. Valeu, Patrícia Grande. Então nós vamos seguir nossa celebração aqui. A nossa celebração, gente, vai ser uma partilha de palavras, de boas energias e tudo, né? Gratidão mil, essas duas aqui, Patrícia. Refletir a luz da divindade, o fogo santo de ouro. Por todos e todos por um quilombo, todos fizeram com todos os santos zelando. Quilombo, todos regaram com todas as águas do pranto. Quilombo, todos tiveram de tombar